Bom, sejam bem-vindos a esta aula em que eu vou ensinar como avaliar corretamente um imóvel, tá? Primeiramente, eu vou falar aqui para quais pessoas este conteúdo vai ser de muito valor. São 5 tipos dela. Então vamos lá. Primeiro, para investidores que desejam saber o preço futuro do imóvel que estão comprando, para saber por quanto eles podem vender aquele imóvel, certo? 2, investidores que estão com o imóvel em vista para comprar e querem saber quanto ele vale no mercado, para saber se ele realmente é uma oportunidade ou não e vale a pena investir nesse imóvel, tá? Terceiro, proprietários que desejam precificar o seu imóvel, certo? E aí eu vou falar mais para frente um pouco, o grande erro da forma tradicional com que as pessoas colocam seus imóveis à venda, tá? Então os proprietários que querem saber por qual preço colocar o seu imóvel à venda, esse conteúdo vai ser muito útil, tá? Isso vai evitar que você perca muito tempo e dinheiro também, tá? Quarta tipo de pessoa que esse conteúdo vai ser de valor são para compradores que estão com algum imóvel em vista e querem saber se esse imóvel está com preço adequado, né? Se ele não está caro demais. E se você tem essa dúvida, você pode usar esse método que eu vou ensinar aqui, tá? Para você poder saber se aquele imóvel está no preço legal, está no preço certo ou se está caro, tá bom? E a quinta e último tipo de pessoa para corretores de imóveis que querem prestar um serviço de consultoria melhor para os seus clientes, né? Tanto para o cliente comprador, para você mostrar para ele que aquele imóvel que ele viu, que ele gostou, está no preço certo, quanto para o cliente proprietário, para que ele coloque seu imóvel da maneira correta à venda, tá bom? Então vamos lá, se você já gostou dessa ideia, tem um botão vermelho aí embaixo no vídeo, você clica e se inscreve aqui no canal. Ao final desse vídeo você pode deixar o seu comentário, suas dúvidas, que eu vou tirar todas, deixar um like e compartilhar esse vídeo para quem possa ter interesse, tá? Se você tem algum parente que está vendendo algum imóvel, esse conteúdo aqui pode ser de muito valor para ele evitar de perder muito dinheiro e tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem aí uma premissa que é a seguinte: quando a gente coloca, eu vou explicar mais ou menos como é que é feito, como é que os proprietários, na grande maioria, colocam seus imóveis à venda, e vou explicar o porquê que isso assim, ele está rasgando muito dinheiro colocando e avaliando o seu imóvel dessa maneira, tá? A forma com que a maioria dos proprietários faz essa entrada do imóvel à venda, né? Ele faz uma avaliação própria, né? Ele mesmo entra lá no portal do Zap, ele tem informação de um vizinho que vendeu há muito tempo, às vezes essa informação não é precisa, ela vem de um porteiro, ou ela vem do próprio proprietário que vendeu, e às vezes há uma certa tendência a esse valor não ser preciso. Vou explicar mais para frente. Mas ele faz uma pesquisa no Zap Imóveis, só que o Zap Imóveis ele tem informações muito superficiais, né? E as pessoas acabam tendo um valor, digamos assim, sentimental, emocional envolvido no imóvel que elas moram. Então elas sempre acham que as características do seu imóvel ela é melhor do que a dos outros. E não necessariamente isso acontece. Então ele faz uma pesquisa, acha lá meia dúzia de imóveis e fala, pô, mas meu imóvel está mais bem reformado que esse, então vale mais. Ah, mas meu imóvel tem uma vista melhor que esse, então ele vale mais. Só que normalmente, quando você compara um imóvel com o outro, ele tem sempre características que se sobressaem positivamente, como tem outras que são, digamos assim, inferiores, né, que depreciam. E normalmente quando você está envolvido emocionalmente, você só considera as coisas que fazem o seu imóvel valorizar. Então, e com certeza você também não avalia todos os quesitos que depreciam o seu imóvel e todos os quesitos que valorizam o seu imóvel. Então eu vou ensinar hoje aqui como fazer essa avaliação da forma certa, tá? Então, outra coisa importante é que nos portais, aquele preço ali é o preço que eu chamo de preço de não venda, ou seja, aqueles imóveis que estão ali anunciados por aqueles valores são imóveis que naquele preço não vende, porque se tivesse vendido naquele preço, ele não teria mais anunciado. Então, existe uma margem do preço anunciado para o preço de venda real.
E eu vou falar aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, estatisticamente, qual é esse percentual, para você saber o quanto descontar e o quando saber de qual margem que o seu imóvel tem, né, para saber, porque às vezes a gente recebe uma proposta logo e aí acha que a proposta está ruim, mas na verdade, se você analisar da forma certa, você vai ver que a proposta está certa, tá? Então isso é muito importante, tá? Agora, vamos lá. Primeira coisa para os proprietários, tá? E os compradores também. Bom, os compradores, na verdade, assim, quando você coloca o seu imóvel à venda, ele está concorrendo com outros imóveis. Então, além de você fazer essa avaliação, você tem que entender com quais imóveis o seu imóvel está concorrendo, tá? Para poder alinhar expectativa de prazo e expectativa de preço, tá? O que acontece na grande maioria das vezes, e a maioria dos corretores que estão assistindo esse vídeo devem concordar comigo, quero até que eles coloquem aí no comentário se eu estou certo ou não, é muito comum o imóvel entrar à venda e ficar um longo período até ser vendido, tá? Isso para quê? O proprietário ele tem uma expectativa alta em relação ao valor do imóvel dele. Esse imóvel ele fica muito tempo e aí por isso você vai perdendo tempo e perdendo dinheiro, porque dinheiro na linha do tempo vale. Então acaba que você está pagando aquele condomínio, aquele IPTU, está deixando de fazer a sua vida andar para frente, né? Às vezes com aqueles recursos você vai investir na sua empresa, vai comprar um imóvel menor, vai ter um caixa, ou então vai buscar comprar um apartamento melhor. Então, para que a sua vida ande, né, você precisa que esse imóvel seja vendido, tá? Então, assim, e vender no preço certo não é vender abaixo do que ele vale, né? Então, quando o imóvel está com o preço certo, normalmente ele é vendido em pouco tempo, em até 6 meses, tá? Na grande maioria dos imóveis, tá? Então, como aquela expectativa está alta, o proprietário fica muito tempo para vender, né? Primeiro não tem visita, depois quando tem visita não tem proposta, depois quando tem propostas, as propostas são muito baixas, né? Pela sua percepção. E aí o tempo, né? Depois de um ano, depois de 6 meses, um ano e meio, aquela proprietário vai aceitando que para vender vai ter que baixar e acaba baixando. Então por que não colocou no preço certo? Não baixando abaixo, mas baixando para o preço que realmente vale, né? Por que não colocou logo no início, né? O preço certo? Teria economizado aí de repente 6 meses, um ano de condomínio IPTU e da sua vida parada, os seus projetos, né? Então é muito importante você precificar certo, tá? Eu tenho um exemplo de um imóvel que eu vendi recentemente no Leblon, que a gente colocou ele à venda, fiz a avaliação, essa avaliação que eu vou ensinar para vocês agora. O proprietário concordou com o preço, a gente decidiu colocar uma margem de 5% e ter menos margem para negociar do valor avaliado, tá? E aí o que aconteceu? O imóvel vendeu em 45 dias. 45 dias no preço exato que eu falei que o imóvel venderia, tá? Então, e aí ele pôde tocar a vida dele. Então, é muito importante isso. Então, vamos lá. A gente o proprietário faz essa análise, pega meia dúzia de preços, faz lá uma conta e sem fazer muita conta, ele coloca lá o preço do imóvel dele, certo? Por que isso não está certo? Tá? Não é que não está certo. Por que isso não vai... É uma forma errada de você avaliar o imóvel. Porque fica com uma percepção errônea. Como é que a gente vai fazer para chegar num valor preciso, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ensinar o método comparativo, tá? Que é o método utilizado por todos os peritos avaliadores do Brasil e é de acordo com as normas da ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E essa forma é a forma mais correta. Como é que funciona essa avaliação? Eu vou aqui para minha tela. Ela funciona da seguinte forma. Primeiro você vai fazer uma análise, tá? Então tá, o que você precisa para fazer uma análise? Então eu vou tomar como exemplo aqui esse imóvel aqui da Marquês de Abrantes. É um sala e quarto com vaga para alugar de fundos, tá? Que está reformado, que fica na rua Marquês de Abrantes aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse método serve para você utilizar para todos os lugares do Brasil, tá? Mas eu vou tomar como exemplo, eu escolhi um sala quarto por ser um apartamento menor para dar, assim, ficar mais enxuto esse conteúdo, tá bom? Então assim, a primeira coisa que você deve fazer, se você conhece o imóvel, é anotar as características principais dele, né? Pedir fotos é importante, então você tem aqui, por exemplo, esse imóvel aqui, como vocês estão vendo, o banheiro está reformado, tá vendo? Tá
tem ventilação natural, tem uma cuba mais moderna. Essa aqui é a sala integrada com a cozinha, aqui é o quarto, e aqui é a varandinha, tem uma varandinha que é um diferencial. A cozinha ela é integrada, tá vendo? Cozinha integrada com a sala. Tá mobiliado, certo? E tá com alguns equipamentos, como vocês podem ver, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa avaliação? Olha lá o quarto, tem uma estação de trabalho, tem ar-condicionados. A vista é uma vista livre, um prédio longe, então não é uma vista que tem um prédio em cima, né? Mas o prédio lá, eu conheço, é um prédio bem assim, simples, que tem uma loja embaixo, então isso é depreciante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro, levantar o máximo de amostras possíveis, né? Como é que você levanta as amostras? Você vai vir aqui na internet, você vai pegar um portal, por exemplo, o Zap Imóveis, certo? Você vai buscar um imóvel parecido com ele e vai selecionar. Aqui, no caso, eu já fiz a seleção para facilitar, tá bom? Então aqui eu selecionei 25 amostras e fiz uma planilha simples do Excel, né, do Google Planilhas, e coloquei aqui, primeiro apartamento, metragem, aí eu olho as fotos do apartamento, aí você tem que tentar fazer a seleção mais próximo, mais parecido possível do imóvel que você está avaliando, tá? E aí você vai colocar aqui o estado e as características que podem diferenciar. Aqui a vista frente para a rua, a localização, quando eu falo em localização, às vezes você pode estar falando de uma rua, né, entre uma rua e outra, tá? E valor e alguma observação. O valor do metro quadrado, né, que eu faço essa conta aqui, né, de valor do imóvel dividido pela metragem e o link dele aqui. Bom, aqui eu selecionei 25, tá? Então vamos lá. O método comparativo eu vou juntar essas amostras, tá? Eu já juntei isso aqui para facilitar. Você vai fazer a pesquisa no Zap Imóveis, vai colocar aqui Flamengo, vai aparecer a lista, né? Vamos lá. Vamos lá e vai buscar. Aí você coloca aqui, por exemplo, lá, o apartamento tem 40 metros. Você vai colocar assim, sei lá, de 30 a 50 metros, certo? E aí vai aparecer a lista aqui. Os primeiros são anúncios, né? São na planta. E aí depois você vai começar a clicar nesses imóveis, né? Olhar, ó, esse aqui está reformado. Na Aurora de Barros, tá vendo? Na rua, é melhor, é mais valorizado que a Marquês de Abrantes. Então você vai colocar uma localização ótima, né? Vai colocar, esse aqui tem uma vaga, você coloca lá na observação, coloca o preço, a metragem, etc. Tá? Bom, em seguida, você vai montar toda essa análise. Aqui eu peguei 25 amostras. Aí, vamos lá. Antes disso, né, você vai pegar os documentos necessários. Quais são os documentos necessários para começar uma avaliação? O ideal é que você tenha uma matrícula do imóvel, tá? Que é uma ONU Reais, e o IPTU, o espelho do IPTU, tá? Então, a matrícula você vai ver se o imóvel está com a documentação ok, e o espelho do IPTU você vai ver ano de construção e metragem. Faça sempre a análise pela metragem do IPTU, tá bom? Aí aqui no caso, se você for ver, o imóvel tem 40 metros quadrados, tá? No IPTU. Beleza, esse imóvel está com a documentação ok, nome de uma pessoa só, não tem embaraço e tem 40 metros quadrados. Então, RGI e espelho do IPTU, tá bom? Além disso, umas fotos é bom para você poder analisar. Então, são essas três coisas. Matrícula, IPTU e fotos. Agora, você consegue, o ideal é que você vá lá visitar, né, que você veja o estado de conservação do prédio, como é que é a oferta de serviços em volta, tudo isso vai entrar na análise, tá bom? Aí você, beleza, selecionou. Cadê aqui? Tá aqui, a análise está aqui. Você vai vir aqui na sua análise, você vai somar aqui todos os valores, tá? Aqui deu, deixa eu anotar aqui, 13.237.000, certo? E vai dividir pela área total. Você vai fazer aqui, que deu 1.174.
você vai chegar e vai tirar o valor do metro quadrado médio, tá? Vai vir aqui na calculadora, 13.237.000 dividido por 174. Bom, a gente chegou a um valor de metro quadrado médio de 11.275, certo? Beleza, você vai pegar esse valor, vai multiplicar por 1,2 para saber o teto de preço, certo? Ou seja, 20%. Que é o teto de preço é 13.530,15. Por que, João? Porque das amostras você vai excluir tudo que está 20% acima do preço médio e tudo que está 20% abaixo. Por que isso, João? Porque os imóveis que estão 20% abaixo do preço médio, eles às vezes são uma condição assim, o proprietário está muito necessitado de vender e está vendendo por aquele preço. Não é o preço que vale. A gente quer saber aqui quanto vale e não o proprietário que está vendendo pelo menor preço. Então, se o cara está vendendo abaixo de 20% do que vale o imóvel, na sua média, a gente tira essa amostra do cálculo para não contaminar a amostra. Do mesmo jeito que tem aqueles proprietários que estão vendendo a 20% acima do preço médio, quer dizer que eles estão com o preço muito fora. E esse preço também não pode contaminar o seu cálculo. Então, isso é muito importante. Porque se você tem dentre 25 amostras, 5 que estão 50% acima do preço, essas amostras vão contaminar a sua análise. Você vai pegar um preço médio de algo que está superinflacionado. Entendeu? Então isso é muito importante. E aí você vai fazer o cálculo daqui do mínimo também, que é, o valor médio é 11.275, você vai fazer vezes 0,8 para saber quanto é que é 20% a menos. Então deu 9.020. Agora você vai aqui nas amostragens, nas amostras, e vai ver tudo que está acima de 13. Ó, esse aqui está acima de 13. Tá vendo? Esse aqui está acima de 13. 13.530. Tem mais algum? Esse aqui também. O 25 também. Certo? Tem algum abaixo de 9? Não, não tem. Mas se tivesse, você tiraria 9,20, né? Então você vai vir aqui, você vai excluir essa amostra e você vai vir aqui nesse outro de 14, né? Esse, e vai excluir esta linha. Perfeito? Bom, aí o que você vai fazer? Vai calcular novamente. Você vai ver aqui, você vai ver que deu... Ah, não, tem aqui 9... tudo certo, vamos lá. Você vai vir aqui e vai calcular de novo, certo? Não, aqui, desculpa. Vai vir aqui... Deu 12.027.000. 12.027.000. E você vai dividir pela metragem. Você vai fazer isso duas vezes. Uma vez para tirar as amostras contaminadas. E deu 1.092. Aqui, ó. Aqui dá a soma, tá vendo? Vai vir novamente na calculadora. E vai fazer 12.027.000 dividido por 1.092. Deu um valor médio de R$11.013,73. Então esse é o valor do metro quadrado médio para este imóvel nestas condições, tá? Beleza? Bom, aqui estão amostragens. Bom, aí você vai agora, você vai multiplicar pela área do imóvel. Vamos lá. Cadê a calculadora? Eu fechei, vamos lá. Você vai multiplicar. Não é isso. Calculadora. Você vai multiplicar 11.013,73, desculpa, vezes a área do imóvel, que é 40 metros quadrados. Bom, deu um valor de 440.549,20, certo? O preço do imóvel ainda não é esse. Esse é o preço médio, certo? O que é preço médio nesta avaliação?
O preço médio, ele serve para o imóvel médio, com uma planta média, com uma vista média, numa rua média, com um prédio médio, uma reforma média, com tudo médio, certo? Então, como é que você vai saber, meu imóvel é melhor porque está mais bem reformado, meu imóvel é melhor porque tem uma vista melhor. Então, você vai fazer uma análise que chama homogeneização por característica. Você vai característica por característica do imóvel e você vai aumentar e diminuir o preço de acordo com aquela característica do imóvel em relação à média. Então, você vai dar uma analisada aqui, né, naquela análise. Cadê? Aqui, nessa análise aqui, você vai ver que a maioria tem uma localização ótima. Você vai classificar o imóvel. Esse imóvel classifica como uma localização média em relação a esses, tá? Por quê? Apesar de estar numa localização ótima, tá? E tem imóveis que são assim, esquina com eles, e dessa lista aqui, só que eu considerei esse imóvel ótimo e esse médio. Por quê? Porque o nome da rua muitas vezes valoriza o imóvel. Então assim, se você tem um imóvel, dois imóveis idênticos, um numa transversal que passa poucos carros e outro numa principal, arterial, que passa muitos carros, o imóvel na rua que passa menos carros, ele tem um valor maior, mesmo sendo idêntico ao outro. Entendeu? Então esse imóvel fica na Marquês de Abrantes, que é uma rua de muito fluxo de carro. Ela tem pista dupla, né? Mas não é pista tripla, não é uma avenida, mas ao mesmo tempo tem um fluxo maior. E a maioria dos imóveis aqui eram em ruas pequenas, né? Mais calmas, e isso torna o imóvel um pouco mais valorizado, tá? Então, você vai classificar o estado do imóvel, né? Então, eu classifiquei o estado desse imóvel como ótimo, tá? E aqui eu botei médio. Médio é aquele que está direitinho, né? Imóvel que precisa de obra, bom e ótimo, né? Então, eu classifiquei esse imóvel como uma reforma ótima. Além disso, ele ainda tem uma varandinha, uma sacadinha, que quase nenhum desses aqui tem. E tem uma vista que é regular para bom, tá? Porque é uma vista difusa, ele é silencioso e tudo mais. Ao mesmo tempo, a fachada do prédio, ela é uma portaria que não tem aquela imponência. Ela tem uma farmácia embaixo e tem uma entrada que parece uma entrada de garagem. Então eu considerei aquele fator ali um depreciante do valor do imóvel. Porque quando você vê um prédio bonito e imponente, você percebe um valor maior, né? Então é a mesma coisa. Então não é o que você acha. Você pode até falar, não, prefiro o prédio assim, mas é o que o mercado consome. Então muitas vezes uma característica que você acha ótima, o mercado não prefere, e com isso essa característica ela tem um valor pior em relação ao outro. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A maioria do mercado prefere imóveis de frente, tá? Porque a percepção de valor é maior. Mas muitas vezes o imóvel de frente, ele tem barulho e o de fundos não, certo? Então assim, estou considerando vistas iguais, tá? Vistas iguais. Então, se você tem uma vista igual, porque assim, se o imóvel é de fundos e tem vista para o mar, e o de frente tem vista para a rua, o de fundos vai valer mais porque tem vista para o mar. Mas se ele tem uma vista idêntica e as condições são iguais, o fator do barulho não considera tanto em relação ao imóvel ser de frente, ele é mais valorizado, né? Mais gente quer comprar de frente do que de fundo. Então isso é uma característica que mais pessoas procuram. Então, por exemplo, eu prefiro imóveis de fundo, mas para mim é melhor comprar um imóvel de fundo com vista livre do que um de frente, por conta do barulho. Mas eu entendo que o mercado valoriza mais imóveis de frente, tá? Isso serve para várias características. Sol da manhã, muita gente fala, eu quero sol da manhã, sol da manhã, sol da manhã, certo? Só que muitas vezes o sol da tarde você consegue ver um pôr do sol. Você às vezes você tem no apartamento a sala com o sol da tarde e o quarto principal, a suíte, com o sol da manhã. Para mim é perfeito, que você consegue dormir com o solzinho da manhã, né, no quarto onde é mais importante, e você tem lá uma possibilidade de ver um pôr do sol, algo, né, interessante. Então, mas no todo, sol da manhã é mais procurado, então é uma característica que valoriza. Então esses são alguns exemplos, tá? Então vamos lá, aí eu fiz um laudo técnico para este imóvel, eu vou mostrar aqui agora, tá? O laudo, a avaliação é a seguinte, então, laudo de avaliação do imóvel.
Características dos exames. A avaliação do imóvel localizado na rua Marquês de Abrantes, número 85, apartamento 306, Flamengo, com o objetivo de apurar o real valor do imóvel no mercado brasileiro. Dos exames. Foi realizada a vistoria do imóvel situado na rua Marquês de Abrantes, 185, Flamengo, levado em consideração o valor do metro quadrado na região, a localização, endereço, estrutura do bairro, fachada do prédio, metragem, estado de conservação do imóvel, estrutura própria, vista, posição, planta, condomínio, serviços, estado de conservação e apresentação do edifício, segurança, oferta de imóveis similares na região e últimas unidades vendidas na proximidade, além de liquidez, a documentação informada, o estado de conservação da via pública, assim como a vizinhança e comércio, no qual levaram este avaliador às seguintes conclusões explicitadas a seguir. Então, eu considero mais algumas coisas. O imóvel tem 40 metros no IPTU e a avaliação de um imóvel objetiva a obtenção de seu real valor no mercado imobiliário para venda. Então, aí eu cito o imóvel, né? O imóvel é vistoriado em um apartamento composto de uma sala com cozinha integrada, um quarto, possui banheiro social e pequena sacada. O imóvel é parte do edifício construído em 1970 na rua Marquês de Abrantes, entre as ruas Marquês de Paraná e Clarice Índio do Brasil, que possui portaria interna de 24 horas, circuito de câmeras, loja na testada do prédio e não possui vaga. Tá? Ele possui uma vaga para alugar esse prédio ainda. Com as amostras encontradas na pesquisa, com imóveis similares e a aplicação do método utilizado, e eu vou falar do método aqui agora, a gente chega à conclusão que o imóvel vale 490 mil. Tá? Então vamos lá, eu cheguei ao valor de 440, como vocês viram, e eu coloquei na avaliação que ele vale 490. Então, depois que eu fiz a homogeneização, eu vi que esse imóvel se valorizou em relação aos outros. Tá? Então vamos lá. Olha como é que eu faço a avaliação. Levantei a amostra de 25 imóveis escaneados, tá? Todos até 60 metros quadrados. Achou-se o valor de 11.275, calculando a média. Das 25 amostras, 4 são com vaga e 21 sem vaga. Tá? Foram excluídos da amostragem todos os imóveis que estavam 20% acima desse valor e todos os imóveis que estavam 20% abaixo. Tá? Acima ou abaixo. Então a gente encontrou um novo valor de 11.013,73 por metro quadrado. Multiplicou pela área, deu esse valor aqui, ó, 440, 549,20. Tá? Aí a gente analisa profundamente, tá? Cada característica. Então o que eu considerei deste imóvel em si em relação à média dos outros 25 que eu coletei. Tá? A primeira conclusão é a seguinte, que se diz respeito à apresentação da entrada do prédio em comparação com a média do bairro. É considerado um pequeno depreciador. Então, o prédio tem uma entrada meio assim simples, né? Em relação aos outros imóveis, a maioria tem uma fachada, uma entrada melhor. E isso, em relação à média, desvaloriza. Então, esse é um depreciador do imóvel e eu vou explicar como eu fiz essa depreciação aqui mais para frente. A segunda característica diz respeito ao diferencial da pequena varanda e vista do imóvel, como característica que representa um pequeno valorizador. Então, aquela sacadinha é um diferencial competitivo. Não valoriza tanto, valoriza alguma coisa. Tá? E a vista do imóvel que é livre também, que é bem agradável em relação à média que é livre. Ali, o bairro é muito concentrado, então a maioria dos prédios tem vista para outro prédio próximo. Entendeu? Bom, outra característica foi o estado de conservação, reformas e mobília e acessórios do imóvel, que foi considerado um valorizador, né, para este imóvel. Só que isso em comparação com estes imóveis que eu mostrei, porque a média ali, a maioria daqueles imóveis ali estavam em estado pior, né, ou precisavam de reforma. Então, na sua cidade, se por característica da cidade a maioria dos imóveis estão reformados, né, então, e o seu imóvel também, você não vai depreciar nem valorizar nada, porque ele está de acordo com a média ali, certo? Agora, se você, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maioria dos imóveis estão em estado que precisa de reforma, né? É algo na casa de 85 a 90% dos imóveis dentro de uma característica, que precisam de muita reforma ou alguma reforma. Então, existe uma oferta muito pequena de imóveis prontos, reformados. Então, como a média são imóveis
que precisam de reforma, quando você tem um imóvel que não precisa, esse imóvel se valoriza em relação à média. Então, essa forma de avaliar, você vai usar da mesma forma para todas as características, tá? Então, vamos lá. Além disso, aplica-se uma taxa de negociação de 3 a 7%, que é a média da cidade do Rio de Janeiro para compra e venda de imóveis. Então, o que é isso? Quando você vê um imóvel anunciado, né, um comprador ele faz uma proposta e, em média, você baixa alguma coisa para poder fechar. Então, no Rio de Janeiro, isso gira em torno de 7% na média. Tá? Então, tem imóveis que são vendidos com um desconto maior e tem imóveis que são vendidos com um desconto menor. Esse imóvel que eu citei, que eu vendi em 45 dias, o preço estava tão certo que o proprietário baixou menos de 3% para fechar o negócio. Tá? Bom, essa sensibilidade, a minha sensibilidade, né? E vamos lá, a homogeneização. Agora eu vou explicar como que eu faço para poder entender qual característica que vai valorizar ou desvalorizar, tá? Vamos lá. É importante frisar, antes de eu mostrar isso aqui, que o seu imóvel, o que ele vale, né, está sempre muito atrelado à oferta e à procura, tá? Então, é importante que você, para fazer essa análise, você precisa entender o que tem à venda, tá? Porque se você der a sorte de, no momento que você coloca o seu imóvel à venda, não ter muitas opções que ofereçam os mesmos benefícios que ele, na época que ele está à venda, ele tende a ser vendido por um valor um pouquinho maior, ou ter mais interessados. Agora, se na época que você colocou seu imóvel à venda, tem muita oferta de imóveis parecidos que oferecem os mesmos benefícios, fica difícil, acaba sendo o preço a questão que o comprador vai optar, entendeu? Então, como é que funciona a cabeça de um comprador? O comprador ele tem duas listas, né? Ele tem a lista de necessidades e a lista de desejos. Então, quando ele busca um imóvel que atenda 100% a lista de necessidades dele. O que são listas de necessidades? Eu preciso de 2 quartos, preciso de uma vaga porque eu tenho um carro, eu preciso que seja perto do metrô, eu gosto desse bairro, etc, etc, etc. Tá? São necessidades. Normalmente até tal preço também é uma necessidade, né? E a lista de desejos? A lista de desejos, ela é o seguinte: eu não preciso de varanda, é um exemplo, tá? Mas eu gostaria de um imóvel com varanda. Se eu pudesse comprar no preço que eu tenho para comprar um com varanda, eu compraria um com varanda. Eu posso reformar o imóvel, mas eu preferia comprar um imóvel reformado para não precisar perder tempo, dinheiro para fazer uma reforma, né? Então é isso. Então, como é que o comprador decide qual imóvel ele vai comprar, ou ele vai fazer uma proposta? Partindo do momento que ele já atende 100% da lista de necessidades, ele vai tentar comprar um imóvel com o máximo de itens da lista de desejo atendido pelo menor valor. Então, assim, o imóvel que oferece mais benefícios pelo menor preço. É sempre essa lógica, tá? Quando o cara já está pronto para comprar, já olhou muito e ele já está decidido, ele vai optar dessa forma. Então, o seu imóvel, ele acaba sendo sempre vendido no preço certo, tá? E de acordo com o momento, outros imóveis que ele está concorrendo, tá? É importante olhar naquela lista de 25 amostras, quais são os principais imóveis ali que estão concorrendo com o meu. Quais que oferecem os mesmos benefícios por um preço menor, ou mais benefícios por um preço menor, ou ofereçam benefícios parecidos por, assim, mesmo que seja um pouco mais caro, mas que ofereçam muito mais benefícios por um preço pouco maior. Então, esses são os principais concorrentes. Às vezes, se você tem um preço mínimo para vender o seu imóvel, às vezes o seu imóvel não vai vender enquanto aqueles outros não venderam. Certo? Normalmente é assim que funciona. Quando o seu imóvel for a melhor opção custo-benefício disponível, ele será vendido. Entendeu? Então, por isso a relação tempo para vender um imóvel é tão difícil. Então, nesta análise, você consegue entender o tempo. Porque o seu imóvel tem que oferecer mais benefícios pelo menor preço. João, existe a possibilidade do imóvel vender acima do que vale? Existe. É muito raro isso acontecer, e eu já vi acontecer, mas para isso acontecer, algumas características, alguns fatores têm que se juntar, certo? Então, assim, você primeiro tem que ter
um imóvel com alguma característica única, certo? Diferencial, e que não tenha outro no mercado com aquela característica, certo? Segundo, você tem que dar sorte de ter um comprador no último estágio de compra, pronto para comprar e que quer comprar aquela característica que o seu imóvel tem. Essa é a única forma do imóvel vender um pouco e não muito, tá? Acima de uma avaliação, tá? Então, por exemplo, se esse imóvel aqui, eu avaliei em 490, se ele vender por 495 ou até 500, eu considero que ele foi vendido na avaliação, tá? Na avaliação. Mas o mais provável é que ele venda de 490 para baixo, até entre 490 e 475. Esse é o preço que ele deve ser vendido, tá? Então, eu vi acontecer uma vez, eu vou contar uma história. Uma vez, no início da minha carreira, trabalhava numa imobiliária, né, no posto 6 em Copacabana, e ali era muito comum ter vários prédios de conjugado, apartamento de um cômodo só. Tem vários prédios ali que tem essa característica, né? E na época os apartamentos ali, com essas características, tinha menos de 30 metros quadrados. Na época eles eram vendidos mais ou menos por 300 mil, tá? 350, se tivesse reformadinho até uns 380, no máximo 400, tá? E os imóveis ali, alguns tinham vista para o mar, para a praia de Copacabana. Esses imóveis com vista para o mar, normalmente eles batiam o preço ali entre 500, mesmo apartamento, tá? Mesmo tamanho. Só pelo fato de ter vista para o mar, eles batiam ali, o preço eram vendidos entre 550 e 600 mil, tá? O mesmo imóvel, mas com essa vista. A gente teve uma época que só tinha um imóvel com essas características à venda com vista para o mar. E tinha uma cliente mineira que queria comprar um imóvel com vista para o mar em Copacabana, certo? E ela tinha ali até uns 650 mil para comprar, tá? A minha equipe atendeu ela, né, meus corretores, durante muito tempo ali, e não tinha outros imóveis. Só tinha, assim, numa região mais perto do posto 3-2 ali de Copacabana, e ela queria perto do posto 6. E não tinha outro imóvel à venda, só tinha um imóvel que o proprietário pedia 850 mil. Esse imóvel, antes dessa cliente aparecer pra gente, esse imóvel já estava à venda com a gente. E nenhum cliente ia visitar, porque esse preço de 850 mil era um preço que eram vendidos apartamentos de 2 quartos na época, bons 2 quartos, né? Na época ali no posto 6, grandes, né? Com 80 metros, enfim. Era um preço muito surreal. O meu salão de venda, alguns corretores até riam, né? Dizendo que, cara, o imóvel tem vista para o mar, mas ela não vai vender por esse preço, porque ele se vende por 600, 580. E beleza, o proprietário queria isso e não tinha proposta, né? Quando tinha era na base de 450, 500 mil a proposta. E não vendia. Essa cliente, ela tinha uma certa urgência para comprar. E ela queria com vista para o mar, porque é mineira, não estava acostumada com vista, né? Para o mar, lá em Minas não tem. Então ela queria comprar um imóvel no Rio de Janeiro, em Copacabana, com vista para o mar, e aquele era o único disponível. Ela rodou, esperou, passou algumas semanas e ela viu que ela não ia comprar, ela ia ter que desprender de um capital maior para comprar. Ela fez uma proposta de 760 mil, se não me engano, e chegou no acordo e comprou por 800 mil o apartamento. Então, na época, todo mundo falou, nossa, como é que vocês conseguiram vender um apartamento desse por 800 mil? Uma ocasião única, um momento único. Então, é possível vender seu apartamento, seu imóvel, por um preço acima do que vale? É raro, raríssimo. É muito difícil isso acontecer, tá? Eu vi em 11 anos de mercado isso acontecer, acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo, tá? Em 11 anos de mercado, atendendo isso, trabalhando em imobiliária, com muitas vendas acontecendo. Então, esse foi um exemplo. E ela pagou esse preço porque era o único disponível no momento, tá? Depois entraram outros apartamentos à venda por 650, 700 mil e não vendiam, tá? E ela pagou esse preço nesse apartamento. Então, existe essa possibilidade, mas o primeiro, o imóvel tem que ter característica única. Segundo, ele tem que dar a sorte de ter um comprador que tem como essa característica algo que ele deseja muito, entendeu? Então, são 2 raios caindo no mesmo lugar e é muito difícil, entendeu? Então, mas pode acontecer, tá? É raro. Mas
Pela regra normal, o seu imóvel é um imóvel normal, não tem nenhuma característica única, certo? Às vezes ele tem uma característica única, tem uma área externa e tal, mas você tem que ver no mercado se tem outros imóveis à venda com essas características. Se ele tiver característica única, vale a pena depois da avaliação você colocar um valor a mais para ver se consegue vender por ter a característica única. Se não conseguir, você volta para o preço normal. Tá? Então vamos voltar aqui para entender como é que eu apliquei a homogeneização dos valores de acordo com as características. Então vamos lá. A gente considerou como característica depreciadora a entrada do prédio. E aí eu apliquei um depreciador de 2% nesse valor. Tá? Então assim, poderia aplicar 1, 3, 4%, 5%. A minha percepção ali é que aquela entrada desvalorizava um pouco, mas nem tanto. Tá? Então coloquei um depreciador de 2%. Então eu fiz a conta lá. 440 e 549. Cadê? É o valor da avaliação, é esse aqui, isso. Menos 2%. Então eu faço vezes 98. 431, 738 e 21, certo? Beleza. Qual outra característica que eu citei? Né? A conservação, reformas, mobília e acessórios do apartamento. Aí, desculpa. A característica da varanda e vista do imóvel, né? Então, para a questão da varanda e vista do imóvel, eu apliquei um valorizador de 5%. Poderia ter sido 6, 7, 3. Eu entendi que, em comparação com os outros imóveis, isso valorizava mais ou menos aí 5% do valor, tá bom? E aí, já que quase nenhum imóvel ali tinha varanda. E aí, multipliquei o valor que eu tinha por 5%. Então, peguei esse valor e fiz 1 vezes 0,5, que é aumentar 5%. Deu 453, 325 e 12. Depois, eu considerei o estado de conservação, reformas do imóvel, mobília e acessórios. E apliquei um acréscimo de 50 mil. R$ 1.500 por metro quadrado, menos alguma depreciação de uso. Por quê? Porque, apesar de estar reformado, ele já tinha algum uso naquela reforma nova. Não estava impecável assim, recém-reformado, entendeu? Então, para reformas, é legal que você aplique um valor fixo e não um percentual, tá? Como é que a gente pensa nisso? Você tem que pensar no seguinte: se o imóvel se os imóveis avaliados estão todos detonados, você tem que pensar numa reforma geral. Aí quanto é que custa uma reforma geral na tua cidade? Né? Um caso desse, R$ 1.500 no metro quadrado. Se for um imóvel maior, que precisa de mais coisa, tem mais infraestrutura, R$ 2.000 por metro quadrado. Então, dependendo da sua cidade, você tem que entender quanto é que custa a reforma. Tá? Não uma reforma de luxo, não é para ter algo, os melhores materiais, não é. É algo mediano, que não sejam materiais de baixa qualidade, né? E que também não sejam materiais muito, muito caros. Então, é esse o valor que você multiplica. Então, eu multipliquei, eu considerei uma reforma de R$ 1.500 o metro quadrado, seria algo de 1.800 ou 2, mas como teve essa depreciação, eu coloquei 1.500. E multipliquei pela área, né? E aí deu aí 60 mil e a depreciação eu tirei 10. Então, acrescentei 50 mil no valor do imóvel, porque ele está mais bonito, mais bem reformado do que a média lá. Então esse valor, se você está avaliando um imóvel que está comparando só com imóveis detonados, você pode botar um valor um pouco maior. Tá? Agora, essa conta tem que ser em cima do valor da reforma. Tá? E mais, não dá para você colocar muitos materiais maravilhosos e querer vender pelo preço. Você acrescenta um valor, mas você não consegue acrescentar tudo que você gasta numa reforma no valor do imóvel. Tá? Só assim, se você comprar barato, né? Se você comprar barato. Então, abaixo da média, né? Então, vamos lá. Acrescentei 50 mil. E aí, ele foi para esse valor olha lá, aqui a conta. Depreciei 431. Aumentei aqui a questão da varanda, 5%, foi para 453. Para o estado de conservação, eu somei 50
E aí a gente chegou ao valor de 503, certo? E o fator de negociação para esse imóvel, como ele precisa de menos reforma, não precisa de reforma, eu considerei 3%. Tá? Se ele precisa de muita reforma, eu consideraria 7% ou 8%. Tá? Normalmente 7% é o máximo, né? E nesse caso eu depreciei aí 3%. E assim eu cheguei ao valor de final de R$ 488.225,36. Então você pode arredondar 490 mil. Sendo assim, a gente pode considerar seguramente que o imóvel vale, o valor que ele vai ser vendido é 490, tá? Agora eu vou falar rapidamente aqui uma lista de características que você deve considerar, tá? E aí, como é que você faz? Você olha esse checklist e vê se essa característica do imóvel, como ela é em relação à média dos imóveis que você buscou, tá? Então vamos lá. Entrada do prédio, aspecto visual do prédio, serviços do prédio, da região, valor do condomínio. Então, se o valor do condomínio ele é muito alto acima da média, você tem que depreciar. Se ele é muito abaixo, ele acaba que você não valoriza, mas ele tem um diferencial competitivo. Se o seu imóvel está com o mesmo preço de outro e oferece os mesmos benefícios, o seu condomínio é mais barato, ele vai optar pelo seu. Então acaba tendo um ganho aí, entendeu? Se ele tem a segurança, né? Se tem circuito de câmera, essa portaria 24 horas, mas sempre você não deve considerar o que você acha melhor, mas sim o que a média dos imóveis no bairro oferece, tá? Então, se você prefere ter um condomínio mais barato e não ter circuito de câmeras nem porteiro no seu prédio, no Rio de Janeiro, todo mundo, a maioria das pessoas prefere isso e valoriza isso. Então, você pode até achar que isso é melhor, mas isso deprecia em relação aos outros, tá? Por isso que a maioria dos prédios tem essas características. Então, você deve depreciar, tá? Estado de conservação, vista, varanda, quantas suítes o imóvel tem. Então assim, se você, por exemplo, um imóvel de 3 quartos com uma vaga, uma suíte, é o clássico do Rio de Janeiro, tá? Agora, se você tem um imóvel com uma metragem, sei lá, de 120 metros, você tem 3 suítes, né, uma vaga, igual ao outro, no mesmo prédio, 2 à venda, um que tem uma suíte e outro que tem 3 suítes. Qual que você acha que vale mais? Então você tem que considerar um fator valorizante para este imóvel com 3 suítes. É óbvio, se você for ver lá, eu tenho 25 amostras na minha cidade, todos eles de 3 quartos, todos eles têm 3 suítes, você não vai valorizar nada, o seu imóvel é igual, né? Agora, se o seu é o único que tem uma suíte, você tem que depreciar. Então, sempre comparando com a grande oferta das amostras e não com o que você considera melhor ou pior. Então, vista, estado de conservação, segurança, se tem varanda, quantidade de suítes, né? Infraestrutura do prédio. Então, se você mora numa região que todos os prédios têm infraestrutura, o fato do seu prédio ter uma infraestrutura não vai valorizar em relação aos outros. Mas se você mora num lugar que quase nenhum prédio tem infraestrutura, o fato do seu imóvel ter infraestrutura de lazer, piscina, sauna, churrasqueira, etc., essa característica valoriza em relação aos outros, tá? Normalmente é sempre isso. 2, 3, 4, 5, até 7% cada característica. Nunca mais que isso, tá? Nunca mais que isso. Então você vai característica por característica. Vagas de garagem, né? Se o seu imóvel tem uma vaga adicional em relação aos outros, isso valoriza, certo? Agora, a questão da vaga de garagem é uma questão que também tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Porque você tem que considerar a oferta de vagas que tem na região. Se você, por exemplo, na zona sul do Rio, existe pouca oferta de vagas, tá? Então, uma vaga aqui vale mais. Não é que vale mais, valoriza mais o imóvel que tem mais vaga do que o outro, tá? João, quanto é que vale uma vaga? Cara, depende muito, tá? Se você tem um prédio, todas as unidades têm dois apartamentos por andar, existe uma garagem muito pequena, e sei lá, o prédio tem 100 apartamentos e só 10 possuem vaga, essa vaga vale muito, né? Como vale muito? O apartamento de 2 quartos e 80 metros sem vaga, ele vale X, e o apartamento no mesmo prédio com uma vaga, ele vai ter um acréscimo muito maior. Então, se um vale, sei lá, 800 mil, o outro pode valer até 1.100, né? Então aquela vaga ali
eu estou dando um exemplo, tá? Ela pode valer 300 mil no valor do imóvel, né? Porque naquela região não tem muita oferta de vaga e tal. Outra coisa importante, uma vaga além do necessário, por exemplo, você tem um apartamento com 2 quartos, 90 metros, e todos os apartamentos aqui naquele prédio possuem 2 vagas, tá? Uma vaga por cada quarto. Aí você tem um apartamento ali que possui 3 vagas. Aquela terceira vaga ali, ela representa muito pouco valorização em relação às outras. Por exemplo, se nesse prédio todos os imóveis são vendidos por 1.200, quanto é que vale o apartamento que tem 3 vagas? Primeiro que você, provavelmente aquela terceira vaga é uma vaga extra, porque você tem 2 quartos, normalmente você vai ter ali 2 pessoas, né, que vão precisar de ter um carro, né? Então, provavelmente, essa vaga aí vai valorizar, sei lá, 50 mil, pouco no valor do imóvel, tá? Pouco. A não ser assim, é uma região que os condomínios são gigantescos e você precisa de carro para fazer qualquer coisa, então pode ser que aquela vaga ali tenha um valor maior, tá? Agora o imóvel, sei lá, com 2 quartos, onde no prédio todos têm 2 vagas, você tem um imóvel com 5 vagas, aquela quinta vaga ali não valoriza nada o imóvel, entendeu? Porque ele já, aquela, sei lá, 3 vagas, 2 vagas já supre a demanda que aquele pessoal que mora ali tem. Então, tem a ver com essa demanda, tá? Tem a ver com essa demanda. Oferta de vagas no prédio, na região, e a demanda por carro na região também, tá? Então, é complicado avaliar isso, mas você tem que ter uma percepção bem clara quanto a isso, tá bom? O que mais é importante aqui, eu passar, o fator negociação, né? Aqui no caso eu depreciei 3%, e comparando com o imóvel avaliado. Então, é isso. A avaliação, ela funciona dessa forma. Se você é corretor, recomendo que você utilize um laudo como esse. Esse aqui é o meu laudo técnico, tá? Eu imprimo esta avaliação aqui num papel com gramatura especial, timbrado, assino, carimbo e entrego para o meu proprietário. Então, é muito importante você fazer a avaliação correta. Isso vai economizar seu tempo, seu dinheiro, tanto para vender, quanto para comprar, ou quanto para investir, tá bom? Então faça essa avaliação e você faça ali a homogeneização característica por característica. Chegando no valor, você avalia se o seu imóvel está no valor, ou se o imóvel que você quer comprar está no valor, e tome a sua decisão mais rápido, tá? Você economiza seu tempo, economiza seu dinheiro, tanto para você que está querendo vender, quanto para quem está querendo comprar. Imóveis acima do preço não vendem, tá? Isso é uma lei universal. A não ser, né, que tenha, como toda regra tem a sua exceção, a não ser que ele tenha uma característica única valorizante e você dê a sorte e o raio caindo 2 vezes no mesmo lugar e você ter um comprador desesperado por comprar aquela característica única que o seu imóvel oferece, tá? É isso. Fora isso, o imóvel não vende fora do preço. Então, se você é proprietário, está colocando o seu imóvel à venda, eu recomendo que você faça esta avaliação, tá? Ou você mesmo, ou contrate 2 e 3 corretores para te fazer uma avaliação como esta, tá? Por quê? Pode ser que você tenha uma expectativa de um valor no seu imóvel e depois da avaliação você veja que o imóvel só vai ser vendido por, sei lá, 20% abaixo ou 30% do que você tinha como expectativa. Talvez nesse preço nem faça sentido você vender o seu imóvel agora. Tá? Você pode esperar o mercado mudar, né? Ter menos oferta para colocar o seu imóvel à venda. Então eu recomendo que você nem coloque seu imóvel à venda para não gerar expectativa em você, não inflacionar o mercado com mais uma oferta e que você fique ali com a sua vida parada, com a expectativa, um monte de corretor ligando para vender o seu imóvel e ninguém consegue vender porque ele está fora do preço. Para você que é corretor, recomendo que você utilize esse método para começar a conversa com os clientes proprietários, né? Mostre para eles. Sugira que ele, depois que você faça a sua avaliação, que ele faça uma avaliação com outro profissional também, para, primeiro, ganhar a confiança dele, segundo, para ele entender o preço que o imóvel dele vale, né? Realmente, quanto que o mercado paga hoje por ele. Se todos fizessem isso, a gente teria um mercado muito mais consciente, menos inflacionado, e também proprietários e compradores mais satisfeitos, porque
É muito frustrante vender um imóvel, na maioria das vezes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque você coloca a venda há muito tempo, você tem aquela expectativa. É muito melhor você alinhar a expectativa certa no início. Ah, não, isso aqui é muito baixo, eu não aceito vender por esse preço. Tudo bem, então você nem coloca o seu imóvel à venda. Agora, espera um outro momento, faz uma benfeitoria nele para que você possa vender ele num preço mais valorizado. Ou espera o mercado ficar com menos oferta para você colocar o imóvel à venda numa condição melhor, né, de concorrência, né? E aí você conseguir ter um preço melhor para ele, tá bom? Eu sempre faço essa análise. Se você é proprietário de imóvel em Ipanema no Leblon, de preferência que tenha 200 metros quadrados, com varanda e 2 vagas, essa avaliação aqui, ela normalmente, pelos peritos, cobra-se R$ 1.500 a R$ 2.000. Se você, esse proprietário está querendo vender o imóvel em Ipanema com essas características, eu dou essa avaliação para você de graça, mesmo se o imóvel está na venda. Então é só você acessar o meu contato aqui embaixo, que eu vou aí na sua residência, faço a avaliação e te entrego no papel timbrado, tudo bonitinho, para você saber quanto é que vale o seu imóvel. Decidir vender ou não é com você, tá? Que mais? É importante frisar. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí no vídeo, comenta. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, botão vermelho inscrever-se. Fechado? Beijo grande. Tamo junto. E é isso. Vamos fazer um mercado melhor. Colocando o imóvel à venda da forma certa e orientando de forma consultiva também os seus clientes, para você que é corretor, e você que é comprador também. Faça essa análise do imóvel que você gostou, né? Para entender se realmente está no preço. Às vezes você acha que o imóvel está caro e às vezes não está. Às vezes ele está num ótimo preço e você deve comprar ele logo, tá bom? Se você quiser fazer essa avaliação comigo, tá? Acessa aqui o meu WhatsApp, vou deixar aqui embaixo. Eu faço a avaliação, ela é cobrada, né? E salve esse tipo de proprietário que tem um imóvel em Ipanema Leblon acima de 200 metros, com varanda e 2 vagas ou mais, eu cobro um preço abaixo do mercado aí para vocês, vale muito a pena. Agora, se for esse proprietário, desse perfil exato, eu faço essa avaliação gratuita. Fechado? Um abraço grande, tamo junto. Fui, até o próximo vídeo, a próxima aula.